Vejamos alguns dos versículos mencionados esta manhã. Começaremos em Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E o versículo 11 do mesmo capítulo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, com expectativa e com pedido de que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito. Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Tu conheces aquele que precisa ser encorajado, Tu sabes aquele que está desanimado, aquele que está em dúvidas, aquele que ainda não viu o Senhor como seu Redentor. Tu conheces todas as coisas. Nosso pedido é que todos recebam seu pedaço de pão e pedaço de peixe nessa noite. Toma, Senhor, nossos 5 pães e 2 peixes. Parte e reparte. Queremos ver sobejar ao final. E toda a glória será Tua, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começamos essa manhã considerando a crucificação do nosso Senhor. Prosseguiremos essa noite. Falamos de 3 pontos essa manhã. Consideramos a cruz no seu aspecto talvez mais geral, e a cruz enquanto conceito de Deus, enquanto plano de Deus, concepção de Deus. Não foi um acidente, não foi alguma coisa que os homens tramaram às escondidas contra o Senhor, mas Deus sempre esteve no comando. E Ele permitiu que o homem manifestasse, expressasse toda a rebeldia do seu coração perante a cruz. Esse foi o segundo ponto. É a cruz vista do lado do homem. Então, do lado do homem, vemos todo o pecado manifesto da sua forma mais horrenda. E não é pelas coisas que são feitas, mas é pelo coração rebelde. Coração que diz: Ele não reinará sobre nós. Fora com Ele. Crucifica-o. Irmãos, não tem coisa mais escura, mais feia do que a rebeldia contra Deus. E Deus permitiu que isso fosse expresso e manifesto ali na cruz, porque ali mesmo Deus encontraria esse homem. Por um lado com juízo, mas por outro lado com salvação. E esse é o outro lado da cruz que vimos, o lado de Deus. Vimos como que ali na cruz a graça infinita de Deus foi manifesta. Ao mesmo tempo, Ele exerceu juízo, porque Ele precisa continuar Deus justo, soberano, correto, mas ali Ele também demonstrou a sua graça, o seu amor, a sua infinita misericórdia. E agora veremos outros 3 itens. Queremos contemplar a cena da crucificação, e faremos isso visitando as 7 palavras que o Senhor proferiu quando crucificado. Queremos com muito temor e reverência considerar algo a respeito dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. E veremos também o início do seu êxodo. Esse aspecto da cruz é muito importante. Mas antes da gente tocar nesses 3 pontos, vamos olhar um aspecto um pouco mais, eu vou dizer assim, prático, no sentido daquilo que a cruz representa ou deve representar para nós no dia a dia. Porque estamos considerando a crucificação do Senhor. O nosso assunto é essa crise chamada crucificação de Cristo. Mas é inegável que na cruz do Senhor, na sua crucificação, Ele proveu um meio para o nosso dia a dia. Não apenas Ele pagou a nossa enorme dívida para com Deus,
Mas na cruz também Ele nos deu o dinheiro para o ônibus, o dinheiro para o lanche, o dinheiro para o jantar, o dinheiro para as contas. Ele dá os meios, Ele dá a sua própria vida para que vivamos a vida cristã, uma vida que agrada a Deus. Alguém já disse que a vida cristã não é nós tentarmos seguir o Sermão do Monte. A vida cristã é Cristo vivendo em nós. Só Ele pode viver aqueles 3 capítulos de Mateus. Pensa, irmãos, quem de nós pode reivindicar para si a capacidade de dizer, isso é esse ponto aqui, está tranquilo, esse aqui eu faço. Quanto mais a gente lê aqueles 3 capítulos, mais a gente se sente pequeno, impotente diante de Deus. Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode, Ele viveu aquilo. E agora é essa vida que está à disposição, porque Ele morreu e, como veremos amanhã, Ele também ressuscitou. E como veremos amanhã, Ele ascendeu aos céus. E por isso Ele derramou seu Espírito, que em nós habita. E é esse Espírito que nos conduz para dentro da realidade de Cristo. Muito bem, então acabamos de ver esses textos em Romanos como forma de lembrarmos que a cruz tem esse aspecto de nos lembrar que o nosso velho homem está crucificado. Fomos crucificados para o pecado. Nós não precisamos mais dar atenção ao pecado. Mas para isso nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Também lemos e voltaremos a ler agora Gálatas capítulo 2. Então, a cruz do Senhor, por ela nós fomos crucificados para o pecado. Capítulo 2 de Gálatas, final do versículo 19, estou crucificado com Cristo. Logo, aliás, vamos ler o 19 todo. Eu vou precisar do início do 19 também. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como que a gente morre para a lei? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, esse é um conceito importante. A lei. O porquê da lei? Para que a lei? Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que a força do pecado é a lei. Uma ilustração simples desse princípio, a gente vê em casa. Basta proibir as crianças de fazer alguma coisa que aquilo que eles nunca tinham atinado, nunca tinham percebido, aquilo que nunca fora tentação antes, basta proibir que se torna uma tentação. Que se torna algo que a pessoa... então vamos tentar. Irmãos, a força do pecado é a lei. A lei dá força para o pecado. E quando Deus concedeu a lei, foi para que o povo percebesse isso. Percebesse que neles havia o pecado. Era necessário que o pecado colocasse em realce. A lei colocasse em realce o pecado. O próprio Paulo diz, não fosse a lei, não teria conhecido a cobiça. Mas porque está dito, não cobiçarás, então ele, tem algo em mim que não bate com Deus. E assim esse é o papel da lei. E quando nós vamos ao Senhor e vemos que nele fomos crucificados, qual que é o plano dele? O plano não é dar mais lei. Agora, só muda o tipo de lei, né? Você antes tentava isso, não esquece daquilo. É isso daqui. Nosso fracasso seria o mesmo. Ele é o fim da lei. Nós morremos para a lei. E é assim que nós ficamos livres desse peso. E agora desejamos fazer certas coisas, não porque elas são lei, mas porque nós desejamos agradar a Deus.
E nós não queremos desagradar a Deus. Se a gente pode dizer, é a lei do amor. Ele nos conquistou primeiro. Não é mais a lei escrita, a lei morta. Então fomos crucificados para a lei. Nós morremos para a lei na crucificação. E por fim, no último capítulo de Gálatas, no capítulo 6, um aspecto tão importante da nossa vida cristã. Capítulo 6, versículo 14, mais uma vez, uma palavra de testemunho de Paulo. Diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Observe quantas vezes ele fala a mim, porque isso era um testemunho dele. Assim como em Gálatas 2, quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Depois diz, porque ele me amou e se entregou por mim. Ele percebeu isso, ele se apropriou dessa realidade. Nós precisamos igualmente nos apropriar dessa realidade. E quando nós nos apropriarmos dessa realidade, de que na cruz de Cristo nós estamos crucificados para o mundo, nós podemos experimentar uma libertação necessária para o nosso caminhar. Irmãos, o mundo é aquele sistema que não está solto. Ele não está ali, digamos, indo ao vagar da vontade dos homens. Ele tem um príncipe. Existe uma mente por detrás desse mundo. Uma mente muito inteligente e que deseja a todo custo separar-nos do nosso Pai, separar-nos da nossa comunhão, distrair-nos pelos meios que for. Não interessa. Ele não tem nenhum interesse de que estejamos aos pés do Senhor. Então precisamos ver que pela cruz do Senhor, nós também morremos para este mundo. Agora pertencemos a Deus, somos dele. Então vamos deixar esses pontos para meditação, para os irmãos perceberem que na crucificação do Senhor, há aspectos práticos que estão registrados e que eles podem e devem se tornar a nossa experiência. Muito bem, vamos considerar agora a cena da crucificação. E faremos isso observando as palavras que o Senhor proferiu quando crucificado. Antes, contudo, quero ler com os irmãos Isaías 53, o final daquele capítulo, e também leremos o registro do Senhor no Getsemane. Irmãos, por uma razão simples, eu creio que não é muito difícil de aceitar que a experiência de cruz para o Senhor não teve início no Calvário. Teve início no Getsemane. O Calvário é uma consequência do Getsemane. O Senhor decidiu tomar a sua cruz no Getsemane. Dali para frente, é como se ele tivesse deixado as coisas na mão do Pai. E o Pai se encarregou de todas as etapas subsequentes, de como o Senhor foi capturado, levado, julgado, açoitado, tratado, maltratado e finalmente crucificado. Mas vejamos aqui Isaías capítulo 53, a partir do versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Vou chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: nesses versículos 10 a 12 que leremos, há uma ênfase na alma do Senhor. Refere-se à crucificação, mas a ênfase é a alma do Senhor. Isso de pronto nos mostra que o grande sofrimento do Senhor na cruz não foi físico. Não foi físico. Veremos que o grande sofrimento
foi a separação com seu pai. Essa é uma experiência espiritual. Mas como que nesse meio de tempo, ele que era o perfeito homem, com uma alma perfeita. E uma alma perfeita tem sentimentos, tem vontades, tem desejos, tem pensamentos. Ele sofreu. E aqui fala de entregar a sua alma, derramar a sua alma na morte. Que palavras, que expressões fortes, irmãos. Então, capítulo 53, versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora sim, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, relato do Senhor no Getsêmani, a partir do versículo 32. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Irmãos, eu não sei imaginar essa cena. Veja o que diz: que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Se uma criancinha vai ao cinema e o filme é meio horroroso, ele volta contando que ficou com medo, a gente nem tchum, né? É uma criança, né? Se um adulto descreve uma situação e diz que ficou com medo, aí a gente fica assim, não, então deve ter sido alguma coisa mais séria. Mas, irmãos, estamos falando aqui daquele homem perfeito. Percorremos os evangelhos, ele sofreu afrontas as mais diversas, ameaças as mais diversas. E ele absolutamente tranquilo. Dizia o que precisava ser dito, em paz, em serenidade. De manhã mesmo lemos aquele caso quando ele expulsou o demônio do gadareno. Honestamente, irmão, se me aparece um cara pelado, todo cortado, não sei o que, gritando, né, com calma, eu saio correndo. Sinceramente, eu não sei qual que é a minha reação, não. E o Senhor, tranquilo, sai desse homem. Permite-nos ir para os porcos. Vai para os porcos. Vemos o Senhor de forma tão serena, tão calma, tão tranquila, tão soberano sobre todas as coisas. O barco prestes a sossobrar. Os pescadores que deviam estar acostumados com esse tipo de coisa, né? Desesperados. E o Senhor dormindo. Irmãos, é dessa pessoa que o texto diz que começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Sinto que aqui nós não conseguimos entrar. Sinto que aqui nós não conseguimos penetrar. Vamos deixar o texto como está, mas medite nisso, considere isso. Mas essas palavras são palavras do evangelista, é um relato. Marcos
Certamente, tendo recebido essa informação de Pedro, que estava presente, ele descreveu isso. Qual impressão isso deve ter deixado em Pedro, a ponto dele dizer isso para Marcos, Marcos registrar isso ser tão forte. Mas agora são palavras do próprio Senhor. É como se ele dissesse: eu quero dar meu testemunho. Eu quero dizer com minhas próprias palavras. E veja o que diz versículo 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Às vezes a gente tem uma tristezazinha, a gente já se acha o pior ser humano do mundo. O Senhor ficou profundamente triste até a morte. Ele disse: ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Irmãos, se fosse possível, ele teria sido poupado. Mas não era possível. E os irmãos já sabem por quê. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, essa cena, descrita de forma tão breve, sem detalhes, já é suficientemente forte para nos dar uma ideia. O que é concebivelmente humana? Porque o que não é concebível nem adianta tentar. Do que o Senhor sofreu. E começou a sofrer aqui. E foi aqui que ele aceitou a cruz. Por isso que o Calvário é uma consequência do Getsemane. Se ele não tivesse passado por aqui, talvez não tivéssemos Calvário. Mas o Senhor, a experiência de cruz, começou aqui. Agora sim veremos a cena da cruz. E antes de vermos as 7 palavras que o Senhor pronunciou, vamos só observar a cronologia da crucificação. Somente Marcos nos dá uma cronologia completa. Então nós vamos olhar no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, versículo 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. Então, Marcos estabelece o ponto da crucificação, a hora terceira. Aqueles que estão fazendo o estudo sintético sugerido pelo Lawrence, então, pelo que eu entendi, tem que fazer esse dever de casa. Que hora terceira é essa? 3 da manhã ou 3 da tarde? Nenhum, nem o outro. Então, se bem entendo, os irmãos depois poderão me corrigir, o dia começava com o nascer do sol, 6 da manhã. Então, a terceira hora, 9 da manhã. Então, mais ou menos foi essa hora em que o Senhor foi crucificado. Versículo 25, era a hora terceira quando o crucificaram. Versículo 33, chegada a hora sexta, 3 horas depois.
meio-dia. Sol no topo do céu. Mas diz que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas de trevas. E no versículo 34, a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa será uma das frases que consideraremos, mas queremos ver as frases que o Senhor proferiu, no que provavelmente tenham sido a ordem cronológica dessas frases. Começaremos no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, é o capítulo onde encontramos o relato da descrição da crucificação do Senhor nesse Evangelho. Leiamos a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essas palavras foram as primeiras que o Senhor proferiu sobre a cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O irmão Campbell Morgan, não nesse livro que temos citado e que eu vou citar ainda várias frases dele, né, As Crises do Cristo, mas ele tem vários. Aliás, esse irmão escreveu em torno de 80 livros ao longo da sua vida, né? Muitos consideram As Crises do Cristo, seu melhor livro. Mas ele tem comentários sobre cada evangelho, e são todos muito bons. Tem um excelente sobre o livro de Atos. E no comentário que ele escreveu a respeito do evangelho de Lucas, ele diz isso aqui. Ele diz que o significado da cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra do Senhor foi uma palavra de preocupação para com os outros, e foi: perdoa-lhes. Agora, os irmãos lembram que o Senhor, ao longo de todo o seu ministério, Ele perdoava os pecados. Lembra disso? Certa vez, quando aqueles amigos conduziram em um leito o paralítico para que o Senhor o curasse, e o texto diz que, chegando eles na casa, as multidões eram tantas que eles não conseguiam entrar. Então, subiram a eirada, descobriram, né, um buraco no eirado, e por ali desceram o paralítico na presença do Senhor. E o Senhor disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Um texto lindo, nós não vamos entrar nisso daí não. Mas o texto diz que aqueles que ali estavam começaram a murmurar em seu coração: quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Nisso eles estavam cobertos de razão. Só Deus pode perdoar pecados. E logo depois o Senhor disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. O Senhor tem autoridade para perdoar pecados. Mas aqui, ele disse: Pai, perdoa-lhes os pecados. Nesse momento, ele era o sacrifício pelo pecado. Ele não mais estava na posição de quem perdoaria pecados. Nesse momento, ele era o próprio sacrifício pelo pecado. Além disso, o irmão Arthur Pink faz uma observação muito curiosa. Eu simplesmente entrego como li. Ele diz que o Senhor disse: olha, que o Filho do Homem tem sobre a terra
autoridade para perdoar pecados, mas naquele momento ele havia sido levantado da terra. Ele não mais estava sobre a terra. Palavras do irmão Pink, observação dele. Muito bem, o texto prossegue, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Observe o inimigo por detrás dessas palavras. Desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Irmãos, não é curioso isso? O homem, crucificam, crucificam. Mas o inimigo sabe muito bem que naquela morte seria a derrota dele. Então ele desce da cruz, desce da cruz. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, deixa eu ler uma frase não, é um parágrafo curto, desse irmão. O nome dele era Henry Perry Liddon. E ele pregou um sermão em 1873. E ele chamou esse sermão de O Grão de Trigo. E esse parágrafo vem de lá. E aqui ele se refere ao fato de dois malfeitores em condições aparentemente idênticas foram crucificados junto ao Senhor. No início, ambos blasfemavam, mas aos poucos, um continuou blasfemando e o outro, por um ato soberano da graça de Deus, certamente foi tocado. E até chegou a falar com o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele diz, esse irmão Liddon: se a dor não abrandar, ela provoca cicatrizes, consome qualquer ternura e até mesmo humanidade que ainda exista. Ela cauteriza cada aspecto sensível da alma e a torna dura, feroz e brutal, além de qualquer outra experiência prévia. A dor, de duas uma: ou ela amolece, ou ela quebranta, ou ela torna a pessoa ainda mais dura, cicatriza, cauteriza a sensibilidade. Mas o fato é que, pela bondade de Deus, observe que o contexto era o mesmo. Esses dois malfeitores estavam sob as mesmas condições. Por que um continuou duro e o outro aparentemente teve os olhos abertos? Só podemos atribuir isso à bondade, à graça de Deus. E foi ele quem disse: lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, essa aqui provavelmente é a segunda palavra que o Senhor proferiu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele pediu reino, o Senhor mencionou o paraíso. Reino e paraíso são coisas diferentes. Mas o fato aqui, tão impactante, é que aquelas pessoas todas em volta, os soldados, falaram ao Senhor, criticaram, zombaram, e o Senhor ignorou. Mas tão logo esse malfeitor disse: Senhor, lembra-te, o Senhor lhe deu uma palavra de resposta. O Senhor lhe respondeu. O Senhor ignora
aquela multidão toda que só proferia impropérios, mas tão logo ele ouviu aquela voz de arrependimento, imediatamente ele respondeu: o Senhor não é tardio para ouvir. O Senhor se compraz no coração quebrantado, no arrependimento. Se você acha que Deus não tem ouvido você, isso é o que você acha, é assim que você sente. Saiba que o Senhor conhece e ouve tudo o que você tem trazido à sua presença. Muito bem, vamos à terceira palavra do Senhor sobre a cruz. Encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Maria e João provavelmente eram as pessoas que, do ponto de vista de relacionamento humano, eram as mais próximas do Senhor. E essa palavra foi uma palavra de cuidado dele para com eles. Os estudiosos, aqueles que olham a cena da crucificação com cuidado, eles creem na seguinte possibilidade: que Maria não presenciou a crucificação do Senhor toda, ela estava em casa. Porque os discípulos sabiam que essa morte era brutal e queriam poupá-la. Mas ao mesmo tempo, em algum momento, queriam que ela tivesse a oportunidade de um adeus. Foi então quando João voltou para casa, a buscou, a trouxe, e aí se deu essa cena. E quando o Senhor disse: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo diz: eis aí a tua mãe, o Senhor, a encomendou aos cuidados de João, que logo depois, mais uma vez, a levou de volta para casa. Essas 3 palavras proferidas pelo Senhor se deram nas primeiras 3 horas. Começando na hora sexta até a hora 9, não estava escuro ainda, e o Senhor se dirigiu com essas palavras. Mas, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E veja o que o irmão Oswald Sanders diz nesse livro, O Incomparável Cristo. Mas por que essas trevas? As trevas e o juízo andam juntos. Elas foram com certeza um terrível sinal para os judeus que buscavam sinais, mas rejeitavam Cristo. Era um comentário inspirado do caráter e da extensão dos seus sofrimentos por nós, quando estava sendo aflito, ferido de Deus e oprimido. Sofrimentos tão indescritíveis que foram escondidos da curiosidade profana e indiscreta dos homens. Agora preste atenção nesse final. Pedro, Tiago e João, íntimos de Jesus, tiveram permissão de achegar-se aos segredos do Getsêmani. Mas no Gólgota, Deus cobriu gentilmente com trevas a angústia do seu filho. Ai, irmãos, quanto o Senhor sofreu por nós, a ponto de Deus o Pai, como que cobrir dos olhos de todos a angústia do seu filho com trevas. Hora sexta, depois não apenas trevas, mas também silêncio, porque a
próxima expressão do Senhor se deu à hora nona. Irmãos, 3 horas de abandono, 3 horas de trevas, 3 horas de silêncio. E aí sim, a hora nona, então ocorrem aquelas palavras que ouvimos lá em Marcos: Deus meu, por que me desamparaste? É assim que começou o Salmo 22. O Senhor era um homem da palavra, ele era a própria palavra. Quando tentado, ele respondeu com a palavra: está escrito, e agora, à beira da sua morte, ele está em pleno domínio do seu intelecto, da sua memória, e ele se lembra da palavra. E ele usa aquelas palavras do Salmo 22, que certamente não se aplicaram a Davi em toda a sua extensão, mas a realidade dessas palavras estavam reservadas para o Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Um irmão chamado John Stevenson, em 1845, ele publicou um livro que tem um título muito curioso. O título do livro é assim: Cristo sobre a cruz, uma exposição do Salmo 22. Olha que bonito. Cristo sobre a cruz, uma exposição do Salmo 22. E nesse livro, ele oferece 4 respostas para essa pergunta do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Então, mais uma vez, eu vou oferecer essas 4 respostas do irmão para os irmãos julgarem, retiverem o que o Senhor confirmar e deixa para trás o que o Senhor não confirmar. Por que me desamparaste? Resposta 1: porque ele estava tirando o pecado do mundo. Ele precisava fazer isso sozinho, irmãos. O Senhor sofreu sozinho. O Senhor bebeu o cálice sozinho. Por que me desamparaste? Razão 2: para que a vitória fosse exclusivamente dele. Por que me desamparaste? Resposta 3: para aprender a obediência pelas coisas que sofreu. O texto que lemos de manhã, Hebreus capítulo 5. E por que me desamparaste? 4ª resposta: para deixar um perfeito exemplo de como sofrer. 1 Pedro diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Daqui a pouco eu vou mencionar um pouco mais dessa palavra, quando nós considerarmos os sofrimentos de Cristo. Só mais um pouco. Essa de Deus meu, por que me desamparaste? E também a seguinte, que é a 6ª palavra. Ela aparece em João, capítulo 19, também já estamos aí. Versículo 28. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Aquele que havia prometido à mulher samaritana, disse: olha, se você beber desta água do poço, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas essa água será dentro de você como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que prometeu descedentar a sede para sempre, não apenas daquela mulher, como de cada um de nós, ele próprio disse: tenho sede. Essa palavra, no grego, sede, é dipsal. E dipsal é utilizada 16 vezes no Novo Testamento. Agora, que curioso. 8 vezes
com respeito à sede física, 8 vezes com respeito à sede espiritual. Como dizendo, olha, a sede física deve ser uma constante lembrança, um lembrete para nós de uma sede muito mais básica, muito mais fundamental, que é a sede que temos de Deus. E claro, o Senhor nesse momento, por um lado, quando Ele disse tenho sede, as pessoas imediatamente pensaram que era sede física. O texto diz que eles correram, havia ali vinagre, beberam uma esponja no vinagre, colocaram um caniço de sopro e lhe deram para beber. Mas certamente essa sede do Senhor, depois daquelas 3 horas de separação do Pai, a sede física que certamente ele sentiu, o Salmo 22 diz que a língua se lhe apegava ao céu da boca, mas nada mais era do que uma manifestação física de uma sede tão infinitamente mais profunda, que era a sede de Deus. Versículo 30. Agora chegamos à 6ª palavra que o Senhor proferiu sobre a cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Antes dele reclinar a cabeça, ele disse a 7ª palavra. Essas frases aconteceram quase simultaneamente, uma atrás da outra. Irmãos, quando no livro de Gênesis lemos sobre a criação, diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Depois de 6 dias, a palavra de Deus foi: isso aqui é muito bom. Foi uma palavra de satisfação. Ele olhou para aquilo que havia criado e disse: é bom. Aqui a 6ª palavra do Senhor é: está consumado, está terminado. Essa palavra era utilizada em tantos contextos, indicando o fim, a consumação de um negócio, de uma peça teatral. Disse que um escultor, ao terminar a sua escultura, ele dizia tetelestai, está consumado. Agora o Senhor, vendo que tudo estava cumprido, Ele disse: está consumado. A obra de redenção do homem finalmente havia concluído. Nada ficou para trás, por causa do que Ele fez. Isso é imutável. Não depende de você, de como você se sente, de o que você pensa, se você concorda ou não. Ri-se o Senhor, Salmo 2. O Senhor está acima dessas coisas todas. O fato declarado da palavra de Deus é que está consumado. Nada do que você faça acrescentará ao que o Senhor fez. Nada do que você faça subtrairá qualquer coisa do que o Senhor fez. A obra dele é perfeita. É a obra dele. E o que ocorreu no 7º dia da criação? Deus descansou. A 7ª palavra do Senhor é uma palavra de descanso. Voltamos para Lucas. É Lucas quem registra essa palavra no capítulo 23. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz. Irmãos, sabemos que o Senhor, Ele entregou a sua vida voluntariamente por nós. Ele disse: ninguém a toma de mim, eu espontaneamente a dou. O Senhor estava em plena posse da sua vida. Muitos, quando se aproximam da morte, mal têm força para respirar. As suas palavras são um sussurro. Todo mundo sabe disso, até nos filmes é assim. É tão óbvio. Mas aqui diz que o Senhor clamou em alta voz. Pai, a primeira palavra
Pai, perdoa-lhes. A última palavra, Pai. Voltou à comunhão com o Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Alguém observou com muita propriedade que no caso dos homens, Hebreus 9, 27 nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o juízo. Com o Senhor foi o contrário. Ele, tendo experimentado o juízo, agora ele entregou a sua vida ao Pai, entregou seu espírito ao Pai e então expirou, morreu por nós. Como ele é diferente de nós, irmãos. Concluindo essa parte, eu vou mencionar um parágrafo do irmão Stephen Kong. Aparece nesse livro A Vida do Senhor Jesus. Ele diz assim: a partir da hora sexta, repentinamente escureceu. O sol escondeu a sua face. Havia trevas por toda parte. Por 3 horas o Senhor ficou só. Essa não foi a hora em que o homem o crucificou. Não foi a hora em que os poderes das trevas o atacaram. Ele havia vencido isso tudo. Essa foi a hora em que seu Pai o esmagou. Irmãos, quanto sofrimento. Mas o sofrimento, ele aparece, ele não é o principal da cena. Não é aquilo que é... O Senhor não quer nos atrair para considerarmos os sofrimentos per se. Mas é importante nós considerarmos pelo que o Senhor passou. Porque isso, e somente isso, pode nos dar um vislumbre da dimensão do que Ele conquistou por nós na cruz. Também, irmãos, por que não dizer, o preço de um bem é compatível ao bem. Ninguém pensa em pagar R$1 milhão por uma maçã, simplesmente porque a maçã não vale aquilo. Então, se olharmos para o preço de algo, normalmente isso nos dá uma ideia do valor daquilo que está sendo adquirido. Você quer ter alguma ideia da condição do nosso pecado, do que nós somos em Adão? Então considere o Senhor sobre a cruz. Considere o sofrimento do Senhor sobre a cruz. O Salmo 22 é um salmo profético. Temos mais informações a respeito de como o Senhor se sentiu sobre a cruz no Salmo 22 do que propriamente no Novo Testamento. Ele trilhou esse caminho sozinho. Mas ele deixou talvez 2 pistas que a gente pode tentar seguir para termos um vislumbre do que ele alcançou por nós e para o Pai na sua crucificação. E essas são as 2 palavras que refletem um pouco do seu sofrimento, sua separação de Deus. Primeiro, Deus meu, por que me desamparaste? O irmão Campbell Morgan, ele diz o seguinte a respeito dessa frase: em silêncio pesaroso e temendo falar, falando de si, nos aproximamos de trevas mais profundas. Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras foram pronunciadas para que os homens pudessem conhecer um pouco do que o Senhor passou por nós. E também para que soubessem o quanto não pode ser conhecido. São palavras que, por um lado, te dão um pequeno vislumbre, mas a gente percebe que há
tanto mais por detrás que nós não conseguimos alcançar e nós não conseguimos tocar. Não nos foi revelado, não compete a nós, mas o pouco que foi revelado é o suficiente, tem que ser o suficiente para ganhar nosso coração e nos cativar. O irmão Oswald Sanders, naquele livro Um Comparável Cristo, ele conta o seguinte caso, muito interessante. Ele diz assim: conta-se que Martinho Lutero, certa vez, propôs-se a estudar essa profunda palavra de Jesus. Por longo tempo ele prosseguiu, sem comer, na mais profunda meditação, numa mesma posição na cadeira, e quando por fim emergiu de seus pensamentos, ouviu-se a voz dele, exclamando com assombro: Deus desamparado pelo próprio Deus. Quem pode compreender isso? Foi a conclusão a que Martinho Lutero chegou, depois de muito meditar. Quem pode entender Deus desamparando o próprio Deus? Irmãos, é verdade. Ninguém pode compreender. Mas foi o que aconteceu ao longo daquelas 3 horas de trevas e de silêncio. O resultado do pecado é ser separação de Deus, haver separação de Deus. É o pecado que separa de Deus. E o Senhor, Ele sofreu. E se eu não estou enganado, acho que é o irmão Campbell Morgan que diz: bom, o que é o sofrimento, afinal de contas? Ele chega à conclusão que sofrimento é a falta de algo. Então, se você sofre de dor, é a falta de saúde. Se você sofre com a saudade, é a falta da presença de alguém. Se você sofre de pobreza, é a falta de riqueza, e assim sucessivamente. E aí ele faz uma pergunta: se é isso, qual que é o sofrimento mais profundo? E a resposta só pode ser uma: é a falta de Deus. É a falta de Deus. O sofrimento do Senhor foi o mais profundo, porque o que ele experimentou naquelas 3 horas foi o abandono do seu Pai. O verdadeiro sofrimento do Senhor foi ter experimentado a falta de Deus naquelas 3 horas. E aí ele disse: tenho sede. E lembramos logo do Salmo 42, Salmo do filho de Corá, que diz que assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos, essa é a sede. Essa foi a sede que o Senhor experimentou. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, diz 1 Pedro. E esses sofrimentos de Cristo, o irmão Campbell Morgan descreve isso, são vicários, porque Ele sofreu em nosso lugar. São expiatórios, porque por meio do seu sofrimento Ele expiou o pecado. Mas também são redentores. Ele nos ganhou, Ele nos comprou com seus sofrimentos por causa do seu sangue. Não apenas pagou a nossa conta e deu tapinha nas costas e disse: tá bom, vai. Não, pagou a nossa conta e disse: agora tu és meu. Eu não vou arriscar entrar nesse outro assunto, mas eu quero mencioná-lo para os irmãos. E eu vou concluir com uma frase do próprio irmão Campbell Morgan. Porque se por um lado nós falamos do sofrimento de Cristo, pergunta: e o Pai? Irmãos, e o Pai? Será que podemos falar dos sofrimentos do Pai? Está certo falar que Deus sofre?
Claro que Deus sofre. Temos ouvido quando o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Um Deus que tem prazer, também é um Deus que tem sofrimento. Quando o Senhor chorou sobre Jerusalém, Ele que é a imagem do seu Pai, a perfeita expressão do seu caráter, do seu ser, eram como se fossem as lágrimas do Pai fluindo pelos olhos do Senhor Jesus Cristo. E naquela cena que vemos em Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão que fosse caminho de 3 dias para o Moriá oferecer Isaque, eu já tentei me colocar no lugar de Abraão. 3 dias, viu? Misericórdia, o que esse homem deve ter sofrido. 3 dias em direção a um lugar, ele já sabia o que faria lá. Como expressar esse sofrimento? Não é à toa que não existe essa palavra aqui. Nós não encontramos nada explícito a respeito do sofrimento do Pai. Mas aquele que era todo o seu prazer, o Pai teve que virar as suas costas e fez cair sobre ele toda a sua ira santa e justa. Quanto sofrimento! Veja o que o irmão Campbell Morgan diz nesse livro, As Crises do Cristo. Ele diz: a realidade mais profunda que jaz por detrás da redenção do homem é o sofrimento de Deus. A realidade mais profunda que jaz por trás da redenção do homem é o sofrimento de Deus. Irmãos, mistério, mas é um mistério santo. Deve nos cativar. Antes de entrarmos no que eu acho aqui meu último ponto, sim, deixa eu mencionar dois sermões. Eu achei muito propício. Eu vou mencionar 2 sermões que foram proferidos. Eu não tenho a data desses sermões, mas pela época em que viveram os seus autores, deve ter sido no final do século XIX, no máximo no início do século XX. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse irmão, sobrenome Jowett, John Henry Jowett, ele nasceu em 1863, morreu em 1923. E o título do sermão é Ele morreu por todos, que é o comecinho desse versículo. Mas o encargo desse irmão nesse sermão era estabelecer uma diferença entre dormir em Cristo e morrer. Então ele gastou boa parte do início do sermão para dizer o seguinte: o Senhor não se referia à morte das pessoas, como morte. Ele falava adormeceu. Então eu separei aqui alguns exemplos para lembrarmos disso. O primeiro deles está em Mateus capítulo 9. Vejamos rapidamente esses exemplos. Praticamente só precisamos lê-los. Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá.
Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Então esse é um exemplo. E sabemos que as pessoas disseram: mas ela está morta. Mas o Senhor disse, é como se dissesse: eu não considero isso morte. Ela dorme. Outro exemplo, só mais um. João, capítulo 11, com respeito a Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando ele ressuscitou Lázaro, irmãos, Lázaro estava morto de 4 dias. E ele diz que ele foi despertá-lo, porque ele havia adormecido. Muito bem. E o ponto que esse irmão chama a atenção é o seguinte, aqui é a frase dele: o que chamamos de morte, Cristo chamava de sono. A palavra morte deve ser reservada para se referir a uma outra experiência de consequências terríveis e indizíveis. E a Bíblia nunca diz que Jesus adormeceu por nós. Ele morreu por todos. A experiência do Senhor foi experiência de verdadeira separação de Deus. Quando aqueles que dormem em Cristo não são separados de Deus. São separados temporariamente deste mundo, do convívio daqueles que estão ao seu redor, mas jamais de Deus. O Senhor morreu por todos. Segundo sermão é de um irmão chamado Joseph Parker. E ele viveu numa época em que se criticava muito essa questão do sangue, da ênfase no sangue. Mencionei isso para os irmãos. Que história é essa? Esse cristianismo é muito sanguinário. Não precisa, vamos falar só da morte. Mas nós vimos a importância do sangue. E ele fez um sermão em que a ênfase era da necessidade do sangue. E ele chamou o sermão o precioso sangue de Cristo, que é um pedacinho do versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha o que ele disse: quando o meu coração está aferroado até a morte, em consequência de remorso pelo pecado, quando o inferno se ergue para receber-me como alguém que merece ser consumido por suas chamas, minha disposição não é de alguém que ficará satisfeito com tipos e com símbolos. Uma necessidade real demanda uma solução real. Um pecador real clama por um salvador real. Na minha infinita angústia, não me venha com etimologias e palavras habilidosamente proferidas. Permita que a alma atormentada tenha livre acesso ao precioso sangue de Cristo.
O sangue de Cristo é real. E por isso ele pode verdadeiramente tratar com um problema real, que é o problema do pecado do homem. Só mais uma pequena citação, essa não tem a ver com esse sermão. Irmãos, essa citação eu achei tão impressionante. Ela foi proferida por um desses grandes evangelistas na história da igreja, o D.L. Moody, e fala do sangue do Senhor. Veja o que ele disse. A verdade mais solene no Evangelho é que a única coisa que ele deixou aqui embaixo foi seu sangue. Seu corpo, seus ossos, ele levou embora, mas deixou o seu sangue no Calvário. Irmãos, o sangue do Senhor. O sangue derramado na cruz do Calvário, pelo qual temos o perdão dos nossos pecados. Por fim, vamos abrir em Lucas, capítulo 9, é a cena da transfiguração. Versículo 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, do seu êxodo, essa é a palavra, êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Irmão Cláudio já nos ajudou suficiente com esse texto. Vamos apenas lembrar que o Senhor tinha um êxodo a realizar em Jerusalém. Ele poderia sim, enquanto homem, ter o seu êxodo naquele momento. Mas, conversando, e ele não estava sendo convencido por Moisés e Elias. O Senhor sabia que o êxodo dele seria pela sua obra em Jerusalém. E essa obra começa com a cruz, passa pela sepultura, ressurreição e ascensão. O êxodo, apesar de serem eventos distintos, eles são uma unidade inseparável. E esse pacote é o êxodo do Senhor. Ele passaria pela cruz, passaria pelo túmulo, ressurgiria em vida e seria assunto ao céu. É como se tivéssemos uma porta ali escrito assim, saída, né? Então, sabemos que para sair temos que passar por essa porta. O êxodo do Senhor passava pela cruz. Mas, irmãos, a cruz não é um fim em si mesmo na economia de Deus. A cruz é uma passagem. O objetivo de Deus é o que está depois. Ressurreição, ascensão e glória. E digo mais, a experiência de cruz no projeto de Deus teria que ser uma experiência breve, rápida, assim como foi a do Senhor. Sabe-se que a morte de cruz é uma morte lenta, sofrida. Dizem que às vezes os crucificados agonizavam na cruz por 24 horas. Tanto é, irmãos, que quando pediram o corpo do Senhor, queriam se certificar de que ele estivesse morto. E houve aqueles que se admiravam de que ele já estivesse morto. Eles quebraram as pernas dos ladrões, daqueles malfeitores, porque não queriam que os corpos ficassem expostos até o sábado, para não atrapalhar a estética da festa que se aproximava. Mas quando chegaram ao Senhor, se surpreenderam de que ele já estava morto. Ele se rendeu rapidamente. Alguém já disse que a cruz é um instrumento de morte, não é um instrumento de tortura. Não é para torturar a pessoa. Nós
fazemos dessa experiência, às vezes, alguma coisa muito mais longa e penosa e pesarosa do que deveria ser. Sabe por quê? Por uma única razão: não nos rendemos. Nós não nos rendemos. Renda-se e observe quão rapidamente as coisas terminam. O Senhor se rendeu. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E curvando a cabeça, morreu. Essa experiência é uma experiência de passagem, não é um fim em si mesmo. O que ela aponta? Ela aponta para o êxodo. E o Senhor escolheu esse êxodo para que nós tivéssemos como ter o nosso êxodo. Se o Senhor tivesse escolhido o êxodo lá do Monte da Transfiguração, só Ele teria tido aquele êxodo. Nós estaríamos para sempre condenados. Mas agora, pela bondade do Senhor, nós podemos também ter um êxodo. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Deixa eu concluir com uma citação. Linda citação. Do irmão Campbell Morgan. Nesse livro, As Crises do Cristo. Ele diz assim: ó sublime cruz, nela o pecado rejeitou o rei e a graça o coroou. Nela o pecado destruiu o sacerdote e a graça, por meio do sacerdote, fez a expiação. Nela o pecado silenciou a voz do profeta e a graça captou a mensagem e a repetiu para toda a raça, uma nova lei de vida e amor. Na cruz vejo o meu pecado. Na cruz vejo a graça de Deus. Ouçam-me, sua graça é mais poderosa do que o meu pecado. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permita-me mostrar que não posso expressar tudo o que ela sugere. Você já observou as crianças brincando na praia? Como as tenho observado? Cabelos dourados, olhos sorridentes, covinhas encantadoras. Eu pergunto a um pequeno grupo o que fazem, e eles me respondem que estão cavando um buraco enorme. Para quê? Pergunto. Eles respondem: queremos ver se o mar consegue enchê-lo. O buraco é cavado. E as crianças ficam na areia ao redor e eu as observo. Esperamos, assistimos e admiramos a aproximação das ondas como cavalos brancos do poderoso abismo. Finalmente, talvez o sétimo, mais forte e maior do que seus irmãos, rompe e enche o buraco com um doce silvo de uma música de verão e nós observamos. O que aconteceu? O buraco ficou cheio? Excessivamente cheio, superabundantemente cheio. E o mar ainda se estende pelo horizonte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor nos fale. Amém.